Olá, como você está? Tudo bem? Prazer muito grande em recebê-lo no programa Fé para Hoje, aqui em nossa sala, nosso ambiente, onde nós conversamos e abrimos a você possibilidades para você ter uma nova atitude. Desafiando as pessoas. Desafiando, cada dia falando alguma coisa diferente, importante. Estamos aí nessa série de valores. Sobre valores, já falamos sobre corrupção, falamos sobre lei, justiça e hoje o tema é integridade. Integridade. Ser Tremendo íntegro. Uau, esse vai ser um tema muito gostoso. Você vai apreciar realmente. Apreciar também você para receber a revista Princípios. Você sabe, é só entrar lá no site biblia.com.br, fazer a sua solicitação. Eu sempre gosto de apresentar um dos temas e aqui o último tema, o 23º tema, vitória que é eterna. Uau! Você vai apreciar muito recebendo esse material, estudando, compartilhando com seus amigos também este material. E as nossas redes sociais? As nossas redes sociais, nós temos recebido muita gente escrevendo, dando sugestões e tal. Aqui está o Facebook, você pode interagir com a gente. Aqui também vai aparecer o Twitter. Você pode conversar conosco pelo Instagram e, é claro, o nosso canal do YouTube. É muito interessante, inscreva-se ali no canal do YouTube, Fé para Hoje. Você pode rever todos os programas na íntegra, ok? Então é só buscar aí uma das redes sociais para falar conosco. Seu programa Fé para Hoje está no ar. Valores, integridade. Este é o nosso tema, este é o nosso foco para o programa de hoje. Trouxemos o mesmo time de participantes, convidados, que tiveram conosco no último programa. O professor e pastor Marcelo Carvalho, que coordena os pastores, os capelães das escolas adventistas aqui no Vale do Paraíba. Sim, prazer, pastor. Estar sempre aqui com os amigos da Novo Tempo, com vocês, pastor Ronaldo. Os colegas aqui que eu já conheço também de outros momentos, sempre um prazer estar discutindo assuntos tão relevantes, né? Aliás, para os dias atuais. O doutor Lélio Leles, que é o diretor do nosso UNASP Hortolândia, só referindo agora, voltando ao Marcelo, o professor Marcelo, você tem 2 filhos lá no colégio. Sim, lá na os meus filhos, aliás, pastor, eu aqui quero fazer uma gratidão aqui. Você tem que respeitar o diretor-geral. Isso, eu quero fazer uma gratidão ao UNASP Campus 3, que na minha época chamava-se IASP. Foi o colégio UNASP Hortolândia. Isso, UNASP Hortolândia. Foi o colégio que mudou a minha vida. Eu fui para lá em 1980. O colégio me trouxe uma visão de vida que eu jamais teria onde eu morava, né? Minha irmã também estudou. Depois os meus filhos, os 2 estudaram lá, né? Hoje estão no Campus 1, lá em São Paulo. A minha irmã trabalha lá. Minha irmã estudou lá, os meus sobrinhos estudam. Então, assim, eu recomendo, assine embaixo. E os seus filhos? Tá certo? Estudam lá. Pronto, que maravilha. Lelis. Pastor Edson, um prazer estar aqui com você, com o pastor Ronaldo, com os amigos aqui, doutor Sérgio e pastor Marcelo. E a nossa saudação ao telespectador. De fato, a educação muda a vida das pessoas. E tem tudo a ver com o tema que vamos dialogar hoje, integridade, né? E nós lá no UNASP Hortolândia, como toda a rede educacional adventista, enfocamos a educação integral para formar um ser humano íntegro, não? Prazer aqui estarmos juntos. Já aproveitou tudo aqui, já? Não, nós estamos aqui exatamente fazendo essa divulgação. Doutor Lélio, ele é formado em letras, tem um doutorado em letras, não é? Sim, pastor. Tem um doutorado em direito também. E aí mais cursos que eu não saberia dizer. Um detalhe, pastor, fomos amigos no colégio, esse camarada sempre gostou de estudar. Sempre gostou. Sempre um exemplo no estudo, viu? Tá, muito bom. Nós também temos aqui o diretor da Advocacia Geral, né, da nossa União Central Brasileira, a igreja aqui no estado de São Paulo, doutor Sérgio Miranda. Tudo bem, professor? Tudo bem, pastor. Muito obrigado por receber novamente o convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço, honra minha participar desse programa, ladeado por esses colegas aqui, com quem tenho aprendido demais.
Muito obrigado pela Sérgio, oportunidade. ele trabalhou também na área de crises, né? Gerenciamento de crise. Ainda atuo na área de Ainda está. gestão de crises da instituição. Então, toda ocorrência que pode ultrapassar os muros da instituição, chegar na mídia, esse tipo de coisa, eu trabalho coordenando a equipe que vai conter esses focos de eventuais crises. E o mais importante dentro desta área, que eu também aprecio muito, é a questão da prevenção, né? O mais importante é prevenir. Para ter uma vida mais saudável, a prevenção é ser íntegro. A prevenção é ser íntegro. O que vem a ser assim? Vamos definir essa integridade. Alguém poderia trazer aí uma definição, nos ajudar? O formado em letras, né? Assim, já Pronto, agora jogamos a... Vocábulo está aqui, né, Agora, pastor? pronto. Doutor Lélio. Me parece, pastores, doutor Sérgio, que integridade, em resumo, seria não corruptível. É alguém que é inteiro em uma direção adequada. Portanto, integridade, íntegro, integral, tem aí a mesma origem em termos de significação. Isso a gente usa muito na alimentação, né? O exemplo verdade, pastor. muito claro. Sim. Alimentação, o pão integral, ou seja, você tem ali o trigo por inteiro, né? Então, diversos alimentos, e são os melhores, o alimento integral, inteiro, completo, né? Vai atender você por um todo. Pois não, pastor? Eu diria também, pastor, aproveitando a deixa aqui do colega, né? É quando você leva a sério todas as necessidades de um ser humano. Então, o que é ser integral como ser humano? Eu tenho necessidades físicas, eu tenho necessidades emocionais, eu tenho necessidades sociais e espirituais. Por exemplo, um pai que quer tratar bem o seu filho com integridade, ele não pensa só na comida. Não, meu filho ele não é só um estômago. Ele tem outras necessidades também. Quando, por exemplo, eu estou na sociedade e vejo uma pessoa passando fome, eu posso levar lá o sopão para ela comer. Mas ela não é só um esôfago, ela não é só um estômago. Ela é um ser humano como eu, que tem outros tipos de necessidade. Então, tudo bem, naquele momento eu dei a sopa. Mas ela também tem sonhos, ela tem desejos, ela quer uma família, ela quer ter uma casa, assim como eu também tenho. Então, também tem esse lado, né, que o doutor bem aqui mencionou. É o integral, é você pensar em todos os aspectos da vida de um ser humano, para que aí a gente possa ter essa integridade que se espera na vida moral. Dificilmente você vai chegar nessa integridade moral se você não leva a sério essa parte básica, de que você levar a sério a necessidade do ser humano, as necessidades básicas, né? Doutor Sérgio, como é que a gente pode desenvolver essa integralidade? Ou seja, se tornar uma pessoa íntegra. Quando a gente olha para alguém, você vai tratar de um caso, de um processo, e as pessoas demonstram se são integrais ou íntegras ou não. Como é que é isso? Pastor, quando a gente fala de pessoas íntegras, é quase que imediato vir à mente Deus falando a respeito de Jó, homem íntegro e reto. Entendo que o conceito de integridade, quando é manifesto na vida de uma pessoa, essa pessoa é aquela que é isenta de surpresas para o outro. Então, é uma pessoa íntegra. Então, eu sei como ele vai agir. Ele não está, eu gosto disso, ele não está submisso à ocasião. Então, não é a ocasião que vai definir como ele age ou deixa de agir. Ele é fiel consigo. Ele é fiel, apegado aos seus princípios. Então, não importa, faça chuva, faça sol, é uma pessoa de extrema confiança, ele é íntegro. Então, eu sei o que eu posso esperar do pastor Edson. Não sei se vai estar de noite, de dia, chovendo ou com frio. Eu conheço ele, eu sei que eu posso procurá-lo. Tem a ver com raízes, né? Com raízes, pastor, com os valores profundos que cada um tem. Então, não é o valor que a sociedade dita aí fora que eu vou me submeter ou vou me adaptar. Circunstâncias, não é? O ser humano íntegro momento. não precisa de adaptação. Uhum. Ele é fiel em si mesmo. Aí o senhor mencionou de processo. Muitas vezes a gente pega alguns processos e quando a gente lê a petição inicial, a gente percebe assim nitidamente quando está mentindo, quando não está mentindo, contradições no texto. Então, dá uma olhadinha naquilo ali e já pensa assim, olha, aqui não tem integridade. A pessoa está tentando se adaptar à circunstância. O homem íntegro não se adapta à circunstância, ele transforma a circunstância. Muito interessante, pastor Edson, pastor Ronaldo, a pergunta a ser respondida na sociedade
de hoje é: como formar o ser humano íntegro. E aí me parece que não é possível fugirmos da educação. A educação em casa, a educação no lar, o primeiro estágio de todo ser humano, mas uma educação escolar que pense o ser humano em sua integralidade, em sua inteireza, que se preocupe não só com conhecimentos acadêmicos, científicos, mas também com conhecimentos e condutas e conscientização de um ponto de vista ético e moral. Esse é o desafio, me parece, o maior desafio da nossa sociedade. No Brasil, sim, mas não apenas no Brasil, é um desafio mundial. Há um pensamento que eu li dizer assim: viva de uma maneira que seus filhos, quando ouvirem falar em justiça e integridade, pensem em você. Fantástico, pastor Ronaldo. Então, isso é muito profundo, né? Porque a gente, numa sociedade que a gente está vivendo, em que não ter regras é a pós-verdade, né? A pós-verdade. Não tem verdade mais. Qual é a sua verdade? Então, cada um agora virou uma verdade. Não existe mais uma verdade absoluta. Eu, quando vejo as pessoas falando da sua verdade, eu vejo isso como uma verdade relativa, mas ela acaba se tornando absoluta. Então, nessa sociedade em que a verdade acaba sendo a verdade de cada um, né, na Idade Média, né, quando diz isso aqui é Deus, né? Mas quem disse? A igreja. Opa, então isso aqui é Deus, vamos cultuar. No Iluminismo, isso aqui é Deus. Prova que é Deus, quero saber se é Deus. E agora na pós-verdade, assim, isso aqui é Deus. Pô, que bacana. É para você? Para mim não é. Que bom que você acha isso. Eu não estou nem aí para esse tipo de coisa. Então aí você vê a questão da traição, não só marido e mulher, mas a traição de amizade, a traição de qualquer outro tipo de relacionamento. As questões financeiras, né? Eu quero sempre levar lucro, pagar menos. Como é que eu posso fazer o meu imposto de renda para que o governo me devolva aquilo que eu não paguei? Então, assim, é sempre E aquela outra frase, né? Eu devo, não nego, pago quando puder. Ela mudou, né? Eu devo, não pago, nego enquanto puder. Quer dizer, você não tem mais nenhum tipo de valor. É a pós-verdade. Não tem mais verdade. É a minha verdade. Mas a sociedade, ela vai pouco a pouco novamente se conscientizar, né? Porque é cíclica nesse sentido, que nós precisamos de uma verdade geral. Não é? Agora não pode ser Deus? Não pode ser Deus, porque isso é uma coisa retrógrada. Não pode ser Deus. É a fonte da verdade. Por isso, pastor, que a declaração de Jesus, né? O senhor falou aí que a criança, ela sempre enxerga, sempre, o ser humano ele é assim, ele olha e tudo ele humaniza. Você passa um conceito, a criança não pensa assim, então agora eu vou viver de ideias. Não. Quem é assim? Por isso que a gente conta história para a criança. E, geralmente história de pessoas, né? Pessoas que passaram por aqui, que deixaram um exemplo. Então, quando as pessoas estavam naquele momento ali, né, no templo, onde está essa verdade? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, verdade para nós é uma pessoa. E essa pessoa, pelo seu exemplo, pela sua vida, disse para a gente, o caminho verdadeiro é esse aqui. Né? Então, é muito importante. A criança, ela vai sempre, como o senhor mencionou, a criança, que verdade é essa? Papai e a mamãe. Depois pode ser o professor, a professora. Deveria ser quem? Aqueles que representam a lei. Nós, no país, nós temos os 3 poderes. Deveriam ser aquelas pessoas, a gente olhar para lá e dizer o quê? A verdade está ali. É uma falta de integridade, por exemplo, se eu coloco nas pessoas, como você está dizendo isso, é um exemplo, um tio, um primo que viola uma menina, uma sobrinha, que confusão vai haver na cabeça desta menina? Quer dizer, alguém que eu depositei, o próprio pai, né? Confiança. Confiava, era o meu exemplo. Que confusão vai haver numa cabeça dessa? Quer dizer, vai estar em pedaços, né? Não vai ser íntegra, né? Por isso que a lei, os advogados podem dizer melhor aqui do que eu, né? Eu vivo lá aplicando, né, na escola, mas a lei da criança e do adolescente colocam essas coisas como as coisas mais hediondas que possam existir. Uma criança perder a confiança na integridade de um adulto é a coisa mais nefasta que possa existir, porque ela vai ser um adulto
que não vai confiar em mais nada. Essa questão de abuso de incapaz não, de vulnerável, né? Vulnerável. Essa é mais ou menos o... Pastor, essa é uma questão extremamente delicada. Isso fere a pessoa. Tem uma palavra que hoje usa bastante para substituir a palavra integridade, que é o holístico. Holístico. Fala do ser humano holístico, que é o ser humano completo. Integral. Então, quando alguém passa por esse tipo de situação, uma criança, um adolescente, ele fica assim, destruído. E é interessante que estávamos conversando a respeito de uma situação ali nos bastidores, e a gente colocou isso daqui, que muitas vezes aquele que passou por essa situação, ele não confia mais em adulto nenhum. Ele não consegue mais olhar o professor nos olhos, entendeu? Então, aquilo ali, ele tem um abalo no seu conceito de integridade, perde referência, entendeu? E é bem provável que ele se torne no futuro um abusador, porque ele perde toda a referência de integridade. O senhor comentava a respeito do relativismo, e eu vi uma frase esses dias que fala assim: só existe uma verdade absoluta, que tudo é relativo. Essa é pós-verdade. Olha que loucura. Isso daí só pensa aquelas pessoas que não têm raízes, mas que dependem das circunstâncias, que dependem do movimento social. Não, se tocar para cá, eu vou para lá. Se tocar para lá, eu vou para lá. A falta de raiz faz com que as pessoas sejam como que levadas pelo vento. É a falta da integralidade, ou seja, ser realmente integral e ser correto na maneira que fala. Às vezes eu já ouvi falar alguém falar assim: não, eu falo, eu dou a resposta porque eu sei o que eles querem ouvir. Ou seja, depende da circunstância, eu dou uma resposta. É dançar conforme a música? Dançar conforme a música, ou seja, eu vou falar, eu vou fazer o meu relatório porque eu sei o que aquele povo lá quer ouvir, então eu vou falar daquela maneira. Eu não estou sendo íntegro, não estou sendo correto, eu estou usando meias palavras. Não está sendo fiel a si. Não está sendo fiel a si, nem a Deus, não é? Enfim, no fim das contas, o seu relacionamento é com Deus. Você pode até enganar algumas pessoas por um tempo. Você pode até enganar uma instituição por um tempo. Mas a Deus você jamais vai enganar. Então, a questão da ser integral é extremamente sério, porque a gente tem, eu vou voltar naquela palavra que o pastor Ronaldo gosta, né? Essa batalha entre o bem e o mal, a cortina de fundo, o background, né, pastor Ronaldo, que está por detrás de nós, é a batalha que eu luto constantemente, em ser correto ou não ser correto, em ser íntegro ou não ser íntegro. Valores, esse é um valor. Qual o seu valor como pessoa, como indivíduo? Não é? Eu acho que ser integral, ser íntegro naquilo que faz, naquilo que fala, naquilo que age, é fundamental. E nós seremos cobrados, vamos dizer assim, da nossa ser integral, o nosso relacionamento para com Deus e para com os semelhantes. Sem dúvida, pastor Edson, eu diria que o mundo carece de pessoas íntegras e integrais. E é a escassez cada vez maior de pessoas íntegras e integrais que tem criado todo um aparato normativo, político, econômico para tentar induzir ou estimular as pessoas a terem comportamentos que teriam, a despeito da inexistência de leis, de parâmetros, se fossem integrais e íntegras. E, portanto, me parece o mundo carente, como está, de pessoas íntegras, de pessoas moralmente corretas, de pessoas globalmente adequadas, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, é que nós temos um dever ainda maior, como instituições, como igreja, como escola, não é? E assim por diante. Como a Rede Novo Tempo de Comunicação. Como a Rede Novo Tempo de Comunicação. Ela procura trazer, como um programa como este, o Fé para Hoje, e outros programas, fazer com que as pessoas sejam cada vez mais íntegras, corretas, não é? O seu relacionamento para com Deus, para com a sociedade. Você veja como tudo está assim, bem amarradinho, né? Por exemplo, uma igreja tem a classe para as crianças pequenas, dentro da sua 0 a 2, 4 a 7, alguma coisa assim. E tem os desbravadores, o Clube dos Desbravadores, que é a prática de escotismo, com uma visão cristã. Tem a escola e tem trabalhos para a família.
Quer dizer, todos eles acabam tendo um fio vermelho, que é a questão da disciplina, né? Você vai num ambiente público, todo mundo fica quietinho, porque está um falando lá na frente. Você já aprende desde pequeno, olha, tem um falando, tem que respeitar. Tem fila, então vamos ficar aqui na fila. Disciplina, existe uma lei, existe algo que coordena, então vamos aprender a conviver com as pessoas. É fundamental, nós tocamos isso nos 3 programas, acho que todos percebemos. Família, 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 educação da família. Dali que vem. Educação da família, para a gente aprender a ser íntegro, que é uma questão que se aprende. Agora, é fundamental ter uma base para tudo isso. Nossa base é a Bíblia Sagrada. Essa é a nossa base. Ela é cristã, nossa visão é cristã. Nosso background, né, pastor, como você gosta de dizer, nosso pano de fundo, nosso contexto é cristão. E não poderíamos deixar passar essa visão de que ele é o fundamento de todas as coisas. Quem pode nos tornar integrais ou íntegros é somente o poder daquele que nos criou para sermos íntegros. Agora, a pessoa, ao ser integral, ao ser correta, ao falar, às vezes ela falar a verdade vai prejudicá-la no seu aspecto profissional. Porque se ela falar alguma coisa, talvez a pessoa não, o seu superior, os seus superiores, não vão entender e vão achar que ele está sendo crítico, está sendo menosprezando. Falando tipo do politicamente correto. Como é que a gente pode ser íntegro e politicamente correto? Como é que equilibra essas coisas todas aí? Agora eu coloquei vocês numa saia justa. O administrador de crises responde melhor, pastor. Agora eu coloquei vocês numa situação difícil. A crise. Pastor, eu achei bem interessante essa pergunta pelo seguinte. As pessoas falam assim, eu não posso falar tudo, eu não posso falar o que eu queria, porque senão não vou ser compreendido e tudo mais. A partir do momento que a pessoa... Isso não é só, desculpe, não é só relação patrão-empregado, isso é relação marido e mulher, pai, filho, sim, amigos. Amigos, entre amigos. Isso. Então, algumas pessoas falam isso. A partir do momento que alguém usa esse tipo de desculpa, é melhor ela parar e dar uma olhadinha. Porque se aquilo que ela fala não vai ser compreendido, provavelmente as atitudes dela não dão base para aquilo. Porque imagina só, se eu chegar para um amigo meu que me conhece e falar assim, olha, você está errado, você está agindo assim, 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 ele vai respeitar porque ele sabe que a minha postura é essa para ele. Quando alguém não dá o exemplo na postura, mas quer dar o exemplo na fala, no discurso, ele fica desmoralizado. Então, quando nós temos essa preocupação em como falar, o que eu vou falar, será que eu vou ser compreendido? É uma reflexão no seguinte sentido, será que o que eu estou agindo, a forma como eu agir, vai dar poder para a minha palavra? Vai dar credibilidade para aquilo que eu falo? A vida tem que ser integral. Exatamente. As ações têm que dar base, né, sustentação para a sua maneira de falar. Exato. Então assim, se for preciso eu falo, mas eu preciso mostrar com a minha atitude. E o exemplo de integridade, dessa questão holística, foi Jesus naquele texto em que fala o seguinte, ele foi tentado em todas as coisas. Quando eu falo em todas as coisas, não é todo tipo de tentação, mas é em todas as áreas da vida. Então, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. O seguinte, ele conseguiu manter-se íntegro diante das adversidades. Pastor, o que me chama a atenção nesse tema, e já foi aqui, de certa forma, abordado, é a questão da responsabilidade que eu tenho ao ser um adulto, eu tenho que ser íntegro para deixar o exemplo para alguém que está vindo atrás de mim. Né? Eu acho que hoje no Brasil, como não foi mencionado aqui, essa pós-verdade, aí, essa pós-modernismo, mostrou para nós o seguinte, aonde nós chegamos com essa tornar isso, da vida, da lei, dos princípios. Veja, nós estamos numa situação assim, fulano não pode ser o chefe da nação, o outro também não pode, o outro também não pode. Daqui a pouco, nós vamos colocar o cobrador de ticket para ser o chefe, porque ninguém pode. Poxa, aí a criança, o adolescente olha e fala assim, rapaz, então a quem que eu vou me referir? Então veja a responsabilidade que eu tenho no meu lar, que eu tenho que passar essa ideia para os meus filhos, mas eu também tenho outras pessoas na sociedade às quais eu influencio. E quanto mais você galga uma posição popular ou pública, perfeito, você mais influencia. Isso não quer dizer que não é importante influenciar um filho, ou um marido, ou uma esposa, uma filha. Sim, é claro, mas isso a todos, parte daí. Mas quanto mais responsabilidade você tem, ou quanto mais você aparece publicamente,
Então, assim, uma pessoa pública, ela já não é mais dela, em vários aspectos. Exato. E ela tem uma porção de seguidores, ou para o bem ou para o mal. Né? Uhum. Influenciamos a todos. É por isso que o desafio é termos pessoas íntegras que sirvam de modelo, de exemplo na formação das gerações que vêm, e para que sejam pessoas que sirvam de modelo, é indispensável a coerência entre o que se fala, o que se faz, como se age em público, em particular, como se conduz perante todos e como se age e se pensa lá dentro de casa também. Quando Não é ninguém está fácil, vendo. portanto, ser íntegro. Não é fácil. E com essa escassez aí, de novo, o papel fundamental formativo. Da TV Novo Tempo, por exemplo, de escolas como as escolas adventistas, de igrejas, de associações e assim por diante, não? Pastor, eu só queria lembrar alguém que foi professor de todos nós aqui, o professor Orlando Ritter. Ele dizia o quê? O professor é o currículo. Professor, Mostrando que Aham. eu sou o exemplo daquilo que eu falo. E até para os nossos colegas aqui da educação, uma vez perguntaram para Michelangelo, né, como que ele fazia aquelas esculturas. Ele deu uma resposta tão sábia, ele falou assim: tudo está dentro da pedra, eu só raspo a saliência desnecessária. Então hoje nós somos os formadores dessa nova geração. E para sermos formadores, cabe uma reflexão. Esses dias eu vi no Facebook uma publicação assim: a criança que você era, teria orgulho do adulto que você se tornou? Vamos pensar nisso e vamos terminando aqui, Terminando porque o programa. o tempo já foi, mas excelente, excelente. bom. Uma boa reflexão. Você se orgulha, né? A criança se orgulharia do adulto que você é. Bom, o texto aqui que eu separei, pastor Edson, para a gente terminar aqui, está em Mateus capítulo 6, verso 24. É bem simples, direto ao ponto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bom, essa é uma ilustração de Deus, né? Dois senhores. Nós temos que ter uma visão, uma raiz, uma visão da verdade. A verdade é completa só em Deus. Não dá para seguir a Deus e a outra coisa qualquer. Aqui, no caso, foi mencionada a riqueza. Você não pode viver dividido. Você tem a esposa e a amante. Pronto, complicou o marido e o amante. Um vai amar mais um ou outro. Então, a questão da integralidade e da vida íntegra, ela tem que começar em Deus. A base é Deus. A raiz tem que ser colocada em Deus. E Ele vai nos ajudar. Não podemos ter dois senhores. Decida-se. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a tomarmos as decisões mais apropriadas na vida para sermos íntegros, como Jesus foi e como o Senhor deseja que sejamos. Isso pedimos em nome e no poder de Jesus. Amém. Muito obrigado, doutores, pastor Edson. Esperamos você para o nosso próximo encontro. Esse foi seu programa Fé para hoje, sua nova atitude.